O que você tem visto no seu celular? Será que seu celular ele é seu amigo ou ele é seu inimigo? Eu me chamo Tiago e hoje nós vamos conversar sobre pornografia. É muito fácil ter acesso à pornografia. A gente pode, por exemplo, entrar em um site de vídeos indevidos, aonde a gente pode se esbaldar nesses vídeos. Ou então, eu posso entrar em um bate-papo onde eu não conheço ninguém e passar a conhecer a ponto de marcar um encontro pessoal. Ou quem sabe eu quero estar apenas em minha casa, mandando nudes para alguém e recebendo. Você pode perceber com esses exemplos que é muito fácil ter acesso à pornografia. E essa indústria maldita sabe disso. Ela quer deixar tudo muito fácil, muito prático, a ponto de estar ali apenas nas nossas mãos, no nosso celular, a poucos passos de acabar com a sua vida. Ela quer fazer isso para fazer os nossos jovens e adolescentes escravos. E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer a você. Você é escravo da pornografia? É uma questão espiritual. Antes de mais nada, é a primeira afirmação que eu faço para você. Jesus afirmou que se você olhar para alguém com um olhar impuro no seu coração, você já cometeu adultério com essa pessoa. E os adúlteros, eles não vão herdar o reino dos céus. Olha só a situação que você acaba se encontrando quando você se mete com a pornografia. O próprio Cristo afirmou que se o seu olho te faz pecar, é melhor você arrancá-lo e jogá-lo fora. É melhor do que todo o seu corpo queimar no inferno. É algo bastante sério. A gente enfrenta essas coisas como, é da idade, eu posso, e a gente até incentiva uns aos outros a praticar pornografia. Se você, por exemplo, vai ficar com alguém, você pratica pornografia. Então você tem que olhar para si e analisar o que o meu olho está vendo. Será se ele é direcionado para as partes íntimas de alguém ou, sei lá, quem sabe ele está muito treinado a sempre olhar com um olhar malicioso para as pessoas? Quando nós olhamos isso que Cristo falou, de certa forma, o que ele está falando para a gente? Seja radical. Seja radical a ponto de arrancar o seu olho. Não, a gente não costuma praticar essa ação de poder arrancar o olho mesmo, né? Propriamente dito. Mas seja radical nas ações que você vai praticar daqui em diante. Poxa, Tiago, eu tenho muita dificuldade em pornografia. Eu tenho muita dificuldade quando eu entro no meu celular, eu já quero entrar em algum site indevido. Calma. Não é só você que tem esse problema. Existem muitas pessoas, milhares de jovens e adolescentes, as pessoas que estão com você, seus amigos. Eles têm esse problema também. Mas o que eu posso fazer diante dessa situação, Tiago? É tão difícil. Coloque diante de Deus. Com as suas forças você não vai conseguir. Então, você pede ajuda ao Pai, que Ele então vai te ajudar a passar por esse e outros problemas que vierem na sua vida. Você deve considerar seriamente as consequências do seu pecado. Porque quando você comete pecado com pornografia, você fere primeiramente a Deus. Você está falando, olha, eu prefiro o prazer próprio. Eu prefiro fazer o que eu quiser com o meu corpo. Não tem muitas pessoas que falam o meu corpo, as minhas regras. Quando nós somos de Cristo, nós falamos aquilo que Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, eu morri para mim mesmo. Eu não vivo mais para mim, o meu corpo não é meu. A minha forma de pensar, a minha forma de agir não condiz com a minha natureza pecaminosa. Mas o que nós fazemos quando nós somos cristãos? Passamos a entregar o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Nosso corpo não pertence a nós, nosso corpo pertence a Deus. Mas, Tiago, eu tenho tanta dificuldade. Se eu chego perto de determinada pessoa ou se eu chego perto do meu celular, eu já fico tentado. Olha, o que eu tenho para falar para você é que você deve fugir
da aparência do mal. Não é apenas fugir do mal, mas algo que aparenta ser mal, você já foge de vez. A gente olha para a história de Jó e a gente olha lá no início que ele fugia do mal. Então Jó era uma pessoa íntegra na questão de fugir do mal. Ser tentado não é pecado. Isso a gente tem que deixar muito claro. Mas o ato de você ir lá e flertar com o pecado e então você cair depois, isso sim é pecado. A gente pode deixar o passarinho, né? Eu ouvi uma vez essa história, deixar o passarinho sobrevoar a nossa cabeça. A gente não tem controle sobre isso, mas a gente não pode deixar fazer ninho na nossa cabeça. Nós temos que aprender de uma vez por todas que o nosso coração ele é contaminado pelo pecado e todas as coisas começam aqui dentro. A gente antes pensa, a gente antes imagina e então depois praticamos o pecado. Se você entender isso muito bem, você vai conseguir se dar muito bem nessa história de lutar contra o pecado. Não porque você tem a força, quase que um He-Man, não. É porque você tem a força de Deus em você. Porque a alegria do Senhor vai passar a ser a sua força quando você está com Ele. Nós devemos cultivar em nossos corações virtudes que vão contra esse pecado, que vão contra os nossos desejos pecaminosos. A palavra do Senhor, ela nos ajuda, ela nos direciona. Deus, ele quer intimidade comigo e com você. Ele quer estar perto, quer estar junto, quer fazer parte de nossas vidas. A gente, então, nessa intimidade, temos que ouvir a voz dele por meio da palavra e falar com ele através da oração. Tiago, é muito difícil eu parar de pecar. Leve isso a Deus. Não é pela sua força que você vai parar, é pela força de Deus. Ao invés de procurar a pornografia como seu refúgio, procura a Deus como seu refúgio. Ele vai, sim, suprir todas as suas necessidades. Eu sei que você conhece alguém que tem dificuldades com pornografia. Faça o seguinte: compartilhe este vídeo com ela e abençoe a vida dela. Clique no botão de gostei e ative o seu sininho para poder também ter mais acesso aos nossos conteúdos. Comente aí embaixo se você gostou do nosso conteúdo. E essa é a atitude de quem é marcado por Jesus.